Está no ar o Movimento Pentecostal. Romanos 12, versículo 5, expressa que cada cristão faz parte de um só corpo em Cristo. Portanto, vamos cuidar uns dos outros, vamos orar uns pelos outros para que nós possamos fazer com que o corpo de Cristo funcione da forma como Ele deseja. Não perca no programa de hoje. Guia de turismo preso no Egito por intolerância religiosa conta detalhes das horas tensas que viveu. Eu sabia que a igreja no Brasil estava orando por mim e isso me trouxe muita alegria ao meu coração. O pastor José Wellington Bezerra da Costa tem uma palavra de vida para você e sua família. Quando ele disse Maria, ela respondeu Rabone, que quer dizer mestre dos mestres, lança seus pés. Jesus disse, olha, não me toque, porque eu ainda não subi para estar com meu Pai. Daqui a pouco, no Movimento Pentecostal. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Estude neste trimestre as lições bíblicas CPAD com o tema A Humildade de Cristo como exemplo para a Igreja, comentadas pelo pastor Elienay Cabral. Lições bíblicas, disponíveis nos tamanhos pequeno e grande. Leve também estudos edificantes para toda a família. Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos, discipulado. O currículo de escola dominical da CPAD é cuidadosamente elaborado de acordo com cada faixa etária. Cada fase contém seu conteúdo didático desde os primeiros meses de vida até a fase adulta. Adquira o currículo de escola dominical nas livrarias CPAD pelo 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens entusiasmados. Para falar a um rei como Nabucodonosor, da mesma forma como eles falaram, você precisa ter entusiasmo. Não importava qual fosse o decreto promulgado, eles sempre fariam o que fosse correto. Adorariam ao único Deus verdadeiro, mesmo sob a adversidade. Quando você tem entusiasmo, sabe quem é Deus. Pode arriscar a sua vida ao fazer o que é correto, porque tem dentro de você aquele que te dá a vida. O entusiasmo lhe dá coragem. Este é o seu programa Movimento Pentecostal. As Sagradas Escrituras revelam quem é Deus. Conhecê-lo é ganhar motivação para arriscar a vida, para fazer o que é certo. Chegou o momento de alimentarmos a nossa alma e o nosso espírito com a mensagem bíblica pregada pelo presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Com vocês, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Meus queridos, eu queria convidá-los para uma ligeira meditação. São Marcos registra no seu Evangelho, no capítulo de número 16. E para ser sucinto, eu quero ler somente a primeira frase do versículo de número 17. Marcos, capítulo 16,
e a primeira frase do versículo de número 17, que assim está escrito: e estes sinais seguirão aos que crerem. Amém. Jesus, queridos, havia ressuscitado. E é interessante o registro que Marcos faz, porque nesse capítulo 16, Marcos dá um ênfase especial ao trabalho singular daquele grupo de mulheres, de irmãs que seguiam a Jesus. Creio que as irmãs têm lido a Bíblia e vocês tomaram conhecimento de que as mulheres tiveram uma participação ativa no ministério de Jesus. São Lucas disse, lá no capítulo 8 do seu Evangelho, que havia um grupo de mulheres que sustentava. Lucas diz que elas sustentavam com as suas fazendas o ministério de Jesus. Vejam, minhas irmãs, a participação ativa daquelas mulheres. Elas acompanhavam a Jesus, mas acompanhavam, meus irmãos, não era somente por questão de um ritual, mas elas acompanhavam Jesus porque elas amavam ao Senhor Jesus. Haja vista que corajosamente tanto Mateus como Marcos, Lucas, João nos contam que aquele grupo de mulheres que seguia Jesus acompanhou o mestre até a sua crucificação, enquanto os homens, os apóstolos e os discípulos, no momento da prisão e do acompanhamento de Cristo ao alto do Gólgota, diz-nos a Bíblia que os homens fugiram, eles se espalharam, porém as mulheres corajosamente, elas caminharam junto ao seu mestre. Marcos nos conta que após Jesus morrer, quando José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e ele levou para sepultá-lo em uma sepultura nova, as mulheres acompanharam. Terminado todo o cerimonial da sepultura, elas viram quando colocaram uma grande pedra fechando a sepultura, e elas voltam para casa. Passa o primeiro dia, o segundo, no terceiro dia pela madrugada, aquele pequeno grupo de mulheres certamente se cativou, e elas compraram um perfume muito bom, e elas levavam consigo para ungir o corpo de Jesus. Diz Marcos que elas caminharam rumo ao sepulcro, porém no caminho uma delas se lembra e diz: na porta do sepulcro há uma grande pedra, quem nos revolverá a pedra? Mas escute, minhas irmãs, meus queridos companheiros, o que eu acho lindo é que o desejo que aquelas mulheres tinham de ir à presença do Senhor, ungir o corpo de Jesus, elas não consideraram nenhum obstáculo, nem mesmo aquela pedra impediu que elas fossem à sepultura. Nos diz a Bíblia, elas não pararam, elas não voltaram, elas continuaram caminhando, e ali chegando, qual não foi a surpresa? Creio que alguns companheiros aqui estiveram em Jerusalém, eu estive lá algumas vezes, e na sepultura de Jesus, irmãos, foi feita em uma rocha, uma grande pedra, ali uma pequena entrada, uma pequena porta, e ao lado esquerdo tem um pequeno vão, aí de 1,5 metros por 2 metros, e ao lado direito está o lugar onde haviam sepultado Jesus. Elas ali chegam, Maria Madalena se aproxima, olha para o sepulcro, está vazio, e ela sente aquela decepção, porque o corpo do seu querido Jesus não estava ali, certamente estava nas suas mãos o perfume com que ela iria ungir o corpo de Jesus. Naquela decepção, certamente naquela aflição, alguém chega ao seu lado e pergunta
pergunta o que é que ela estava fazendo ali. Ela disse: olha, se o Senhor levou o corpo do meu Jesus, onde foi que o Senhor levou? E naquele instante, aquele ser que apareceu, então usa da sua verdadeira voz e lhe chama pelo seu nome. Quando ele diz Maria, ela reconhece a sua voz e ela se lança aos seus pés. E quando ela quis abraçá-lo, quando ele disse Maria, ela respondeu Rabone, que quer dizer mestre dos mestres, lança aos seus pés. Jesus disse: olha, não me toque, porque eu ainda não subi para estar com meu Pai. Mas vá, Galileia, diga aos meus discípulos que eu já ressuscitei. Bendito seja o nome de Jesus. Somente a santa e gloriosa Palavra de Deus pode nos dar o vigor necessário para produzirmos muitos frutos, para que a glória do Senhor nosso Deus seja observada em nossa vida. O mais famoso comentário bíblico do mundo agora está completo. Comentário bíblico Matthew Henry, Antigo Testamento. Dentre os comentários devocionais da Bíblia, comentário completo, não há nada igual ao de Matthew Henry. Eu, pessoalmente, tenho o comentário de Matthew Henry há mais de 30 anos e sei o que ela representa pela influência que ela causou na minha vida e no meu ministério. Comentário bíblico Matthew Henry, Antigo Testamento. Um produto com a qualidade CPAD. A CPAD traz para o Brasil essa obra única em sua categoria. Teologia Sistemática de Norman Geisler. Através de uma abordagem filosófica, aprofunde o seu conhecimento sobre as principais doutrinas do cristianismo. Ideal para obter sólidos argumentos apologéticos contra as heresias do mundo contemporâneo e materialista. Teologia Sistemática de Norman Geisler. Um produto com a qualidade CPAD. Portal de Notícias Cristão do Brasil acaba de entrar no ar. CPAD News. Notícias em tempo real, entrevistas, informações do universo cristão ao redor do mundo. Rádio Web, associação com agências internacionais de notícias. Área de conteúdo exclusivo. Testemunhos. Vídeos. Blogs. Acesso através das principais redes sociais. CPAD News. Fique por dentro do que acontece no Brasil e no mundo através de uma visão clara e cristã dos fatos. www.cpadnews.com.br, o site de notícias do povo de Deus. Quem criou Deus? O que é pecado? Devemos acreditar no inferno? Hank Hanegraaff, autor de diversos best-sellers, responde a estas e a outras dezenas de perguntas no livro O Livro de Respostas Bíblicas. Explicações para todo aquele que busca a verdadeira revelação da Palavra de Deus. O Livro de Respostas Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Você tem entusiasmo suficiente e poder para se levantar e dizer que vai fazer o que é certo, sem se importar com o que as outras pessoas pensem ou com o preço a ser pago por tal atitude? A entrevista que você vai assistir agora nos lembra que o Espírito de Deus habita em nós. No dia 18 de agosto deste ano, aconteceu um fato surreal no Egito. O guia turístico Dagnaldo Pinheiro estava trabalhando quando de repente foi abordado pela polícia e foi preso por portar um exemplar da Bíblia no carro e literatura cristã. No dia de hoje eu tenho a oportunidade de conversar com ele em exclusividade aqui no Movimento Pentecostal. Dagnaldo, bom dia, paz do Senhor para você. Bom dia, paz do Senhor, irmão Jorge, paz do Senhor para todos que estão assistindo o programa. Dagnaldo, o que aconteceu de fato com você? Então, irmão Jorge, eu estava a trabalho,
Fui até as pirâmides, que é o símbolo mais importante do Egito, turístico mais visitado. E, ao chegar ali, uma forma de praxe da polícia, averiguar o veículo. Quando abriram o porta-mala do meu veículo, eu tinha deixado lá uma literatura cristã em árabe, juntamente com a Bíblia. E esta foi a causa que culminou todo esse acontecimento. O que aconteceu no desenrolar dessa história? Bem, imediatamente chamaram polícia como seria a Polícia Federal aqui no Brasil, e chegaram e começaram a investigar a minha vida, o meu carro, o meu trabalho. E esse processo de investigação levou algumas horas. Depois as turistas que estavam comigo foram liberadas e eu fui para uma cela e durou 9 dias nessa agonia de tentar contato, e ninguém falava mais nada comigo e não tinha acesso, ninguém me dizia o que iria acontecer e nem deixavam com que a Embaixada Brasileira me localizasse também. Bem, de alguma maneira você sentiu medo, sentiu temores, ficou com receio de que pudesse perder a sua vida? Sim, fiquei porque eles me colocaram para dividir cela com alguns prisioneiros palestinos, egípcios, mas a maior parte deles palestinos. E esses palestinos da faixa de Gaza, eles estiveram em um departamento onde foram torturados. E eles me contaram de como era a tortura e o que aconteceria comigo se eu fosse levado para esse lugar. E eu comecei a temer e, ao mesmo tempo, me preparar psicologicamente para essa possibilidade, pois não sabia o que aconteceria. Então, obviamente, senti medo do que poderia acontecer. Agora, é interessante isso que você está falando, porque você que está acompanhando o movimento pentecostal, naturalmente deve saber que a Bíblia diz que nos últimos tempos haverá uma grande perseguição sobre os membros da Igreja de Cristo. Dagnaldo, como é que foi ser vítima de uma intolerância religiosa e ver cumprido o que a Escritura diz em sua própria vida? Me fez lembrar, irmão Jorge, dos primeiros passos, né? A igreja primitiva, a gente sempre lê sobre isso, o que aconteceu com os discípulos, os apóstolos de Cristo, logo no início da igreja. E o livro de Atos, no capítulo 3, registra a cura de um homem, e a causa desta cura fez com que João e Pedro fossem presos, e eles dormiram na prisão naquela noite. Foi a primeira de muitas noites na vida deles e dos apóstolos também. E desde então, houve, e principalmente naqueles dias, grande perseguição à igreja. Então, aqueles dias que eu estava na cela, eu me lembrava muito dos discípulos presos, pura e simplesmente porque defendiam algo que eles acreditavam, estavam dispostos inclusive a morrer por isso. Isso foi encorajador para a minha fé também, como um cristão autêntico que verdadeiramente ama ao Senhor. Foi encorajador passar por tudo aquilo, ter oportunidade de... Inclusive as pessoas na cela, irmão Jorge, me perguntavam, mas por que você está aqui? Quando eu contava o acontecido, as pessoas até se interessavam, me perguntavam sobre a minha fé, e eu também tive a oportunidade de compartilhar com aquelas pessoas que estavam ali sobre aquilo que eu acredito. Afinal de contas, eles me perguntavam, estavam interessados em conhecer, em saber sobre a minha fé, e eu tive a oportunidade de fazer isso. Me fez lembrar, claro, outra vez dos apóstolos, Paulo na prisão, quantas vezes, não é, compartilhando a fé, Pedro e tantos outros. Isso foi muito encorajador. Me alegrava também, o que é estranho dizer, como alguém se alegra na prisão. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, é a carta que Paulo mais fala da alegria, e ele estava preso. Só Deus pode fazer isso. Eu sabia que a igreja no Brasil estava orando por mim, e isso me trouxe muita alegria ao meu coração, mesmo vivendo naquelas circunstâncias. Talvez você não saiba, mas o Dagnaldo ele é membro da Assembleia de Deus. E, Dagnaldo, como é que a pessoa precisa estar preparada para enfrentar situações como essa que podem vir sobre qualquer pessoa? Isso é verdade, irmão Jorge. Pode acontecer com qualquer pessoa, e a única diferença é que para passarmos por tudo isso sem distanciarmos, sem perder o sentido da fé, precisamos verdadeiramente estar firmados em Cristo, na palavra. Não dá para vivermos de qualquer jeito, sem nenhum tipo de compromisso, porque no momento desse é muito simples, é muito fácil você simplesmente
abrir mão de tudo, desistir de tudo. E somente Cristo, a palavra, está edificado nisso. Me lembrava algumas vezes ali, quando eu lembrava de Cristo dizendo no Sermão do Monte: quando vocês forem perseguidos, alegrai-vos. E é somente essas coisas: estar firmado em Cristo, amar ao Senhor de verdade e ter uma ideia do Evangelho, daquilo que ele é. Não esse Evangelho sensação do momento, né, de que as pessoas querem fazer o céu na terra, Canaã no meio do deserto, e tudo está bem por aqui mesmo. Não, é um Evangelho de consciência de que mais importante do que aqueles momentos na cela é a minha vida com Deus. Se eu partir agora, eu tenho a certeza de que estarei com Ele, e isso é a coisa mais importante, né? Tenho certeza que você que está acompanhando o movimento pentecostal de hoje está sendo ricamente abençoado com esse testemunho brilhante da gloriosa obra do Senhor Jesus na vida do Dagnaldo Pinheiro. Dagnaldo, você é convidado a participar do CIMAD, o congresso que celebra o centenário das Assembleias de Deus e será realizado entre os dias 18 e 21 de novembro aqui no Rio de Janeiro. Antes de mais nada, é uma honra estar participando de um evento tão importante e uma marca tão especial na história da nossa igreja. Eu estou muito agradecido a Deus por essa oportunidade e com certeza estarei compartilhando não somente isso, mas também um pouco mais sobre tudo que Deus tem me permitido viver nos últimos anos, nessa minha experiência de viver fora do Brasil também. Dagnaldo, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção poder te ouvir em novembro no CIMAD. Uma coisa está clara: ao longo de todo o relato bíblico, Deus, o nosso Pai, busca continuamente um relacionamento com aqueles cujos corações estão abertos para Ele. Olha, não deixe de visitar a página do Movimento Pentecostal no site cpad.com.br. Na nossa página há uma série de coisas para você ver. Aí você pode ainda comunicar-se conosco via Twitter. O endereço você está vendo aqui embaixo ou simplesmente @movepentecostal. Sábado que vem estaremos de volta com mais um Movimento Pentecostal, se Deus quiser.